Amém? Olha aí, hein? Eu falei, não é possível, eu fiquei. Não fiquei. Que bom. Hoje nós vamos bater um papo, conversar, pensar sobre um tema muito legal. Continuando a nossa série, os combates da vida cristã, nós vamos falar hoje sobre combatendo a impaciência. Alguém apaga a luz, só a parte do projetor, por favor. Eu tenho pouco tempo. Deixa eu não estou impaciente. E aí você deve estar pensando e falando, pastor, é a outra, Tiago. Impaciência, eu torço por Santos, pastor, combatendo a impaciência. Mas não vamos falar disso. É a daqui. Combatendo a impaciência, Números capítulo 20, verso do 1 ao 12. Abre lá, por favor, Números, capítulo 20, verso do 1 ao 12. Eu acho que é a 4 e a 5. Ajuda ele lá, Lohan, por favor. E nós vamos ler também o 21, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Aê! No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera nós tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro, se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este havia lhe ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Passa o olho para o 21, por favor. Versículo 4 e 5. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Pai, eis a tua palavra, eis aqui nós que vamos expor nesse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, comunicar a nós aquilo que o Senhor quer com esse tema, com a tua mensagem, e que isso gere transformação nos nossos corações, nas nossas atitudes, a começar em mim, ó Pai. Por favor, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, só acendam as luzes, só aquela ali apagada, senão o pessoal não enxerga a hora que for ler. Fica difícil. Você deve estar perguntando aí: pastor, o que o doutor estranho está fazendo ali? O que o doutor estranho tem a ver com impaciência? O que o doutor estranho controla, meus irmãos? Aí a galera que gosta de filme.
O que ele controla aí, basicamente? O tempo, pode falar isso. O tempo, ele controla o tempo. E aí ele diz, ele controla o tempo para ir para frente, ele controla o tempo para ir para trás, mudar as circunstâncias, mudar o passado, mudar o futuro. É basicamente isso que o Doutor Estranho faz. E quando a gente fala de impaciência, fica aí com o que o Doutor Estranho faz, qual é o seu poder de controle do tempo. Tá ótimo assim. Quando a gente fala de impaciência, a gente tem a tendência de focar só naquele sentimento que é contrário à longanimidade. Ou seja, aquele sentimento é aquela sensação irritadiça. Não é isso que quando se fala de impaciência vem à cabeça de vocês a primeira vez? Logo de cara assim, quando se fala de impaciente, um sentimento irritadiço. Hoje eu não estou com paciência. Não é assim? Não é uma das primeiras coisas que vem à mente de vocês? Sim ou não? Sim. Se for não também pode falar não. Entendeu? Então, a gente pensa um pouquinho juntos de um sentimento que estava enraizado no povo. Não da parte irritadiça, mas de algo mais profundo. Não disso que é demonstrado no externo, mas de algo que está enraizado dentro do coração. Especificamente, a gente não vai falar hoje dos fast foods, ou seja, comida rápida, para uma geração impaciente. Cada dia mais cresce o fast food, cada dia mais cresce essa questão da comida rápida, não só pela praticidade, mas muito mais pela impaciência, quando a gente fala do sentido, do sentimento, do que gera. Não vamos falar sobre o seu sentimento quando tem trânsito e você buzina igual um desesperado para andar logo, e a sua buzina não vai fazer andar o trânsito, meu irmão. Você pode buzinar à vontade, o trânsito vai continuar parado. E quando você xinga lá o outro cara lá, ou você quer tomar atalhos que você não pode, a sua impaciência, não é disso que nós vamos falar. A gente pode até ver e trazer sobre isso. Ou até mesmo na questão da impaciência no trato com as pessoas ao seu redor, família, igreja, trabalho, escola, faculdade, etc. Afinal, em relação a isso, vocês estão percebendo que eu estou correndo um pouco, porque tem muita coisa aqui, senão a gente não vai conseguir falar, no tempo que eu preciso falar. Em relação a isso, essas coisas que eu falei, do irritadiço, a gente ama dar desculpa desse sentimento. Não é verdade? Quem nunca, a famosa pergunta, deu a desculpa? Eu estava cansado. Por isso que eu estava irritado, eu estava cansado. Eu estava pensando nos problemas. As crianças me tiraram do sério hoje. Aquele abençoado lá do trabalho me irritou. Meu vizinho queria tacar, muito obrigado minha irmã, queria tacar uma bomba nele. Meu marido me irrita, minha esposa reclama muito. Enfim, a lista aqui para desculpas, para ser irritadiço, ela seria gigantesca. A pergunta é: que desculpa eu dou quando minha paciência está correndo para longe do meu controle? A ideia aqui hoje é a gente trabalhar a raiz do problema, onde xingamento, irritabilidade, palavras insensatas, como dizem provérbios, precipitação, ansiedade, muitos outros sentimentos, na verdade é o produto final de algo maior que está na alma. Ou seja, que está no interior, que brota daqui de dentro, que está ali no esconderijo do coração. Aí a pergunta: o que faz sair do esconderijo do seu coração e brotar na superfície das suas ações? O que faz sair do esconderijo do seu coração e brotar na superfície das nossas ações? Se a gente lembrar, Mateus capítulo 15, verso 11, Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Ou seja, as circunstâncias externas não podem levar a culpa por algo que está interno. Portanto, a gente pensa um pouquinho
entender, na verdade, que a impaciência, no fundo, ela brota da vontade de controle por nós mesmos. E por uma falta de vontade de confiar, esperar e nos submeter ao tempo de Deus em nossas vidas. Então, é na verdade uma guerra por controle. É sobre isso. Lembra a figura aí do Doutor Estranho? O cara que controla o tempo. O cara que consegue viajar para trás e para frente do tempo. Ele tem o controle do tempo. No nosso caso, é uma guerra por controle. A impaciência é uma guerra por controle com Deus. Se a gente pensar um pouco, que no contrário da impaciência, as Escrituras colocam o quê? A paciência. O contrário da impaciência é a paciência. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando passares em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Interessante a gente observar o seguinte, não perde. Por que a gente precisa falar um pouquinho de paciência para falar de impaciência? Justamente por isso, a prova da nossa fé. O significado de paciência na Bíblia envolve os conceitos de resistência, firmeza, perseverança e espera paciente. No Antigo Testamento, as palavras aqui em hebraico, ru, kawá e arek, são traduzidas pelo menos 3 vezes de modo a indicar um espírito paciente ou uma atitude de esperar pacientemente. Quem não se lembra do Salmo 41, esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu o meu grito de socorro. No Novo Testamento, 2 termos, e um deles é usado aqui em Tiago: macrotomia, alguém que suporta um sofrimento prolongado ou uma intensa provocação, ou seja, é algo que vem de alguém contra você, e a ideia é ser longânimo e tardio em graça. Macrotomia, ou seja, é você resistir, é você ser paciente a uma afronta de uma pessoa, você resistir à afronta de uma pessoa sendo longânimo. E a outra palavra que é usada em Tiago é hipomone. Hipomone se refere a uma paciência que é demonstrada em circunstâncias difíceis, ou seja, reagimos a adversidades de forma paciente. Lembra? Proveniente de uma fé provada em Tiago. Então, a macrotomia é uma paciência quando a gente é atacado, vamos dizer assim, quando nós somos testados e provados por pessoas. E hipomone é quando nós somos provados por situações difíceis, como Tiago coloca, e como essa que a gente acabou de ver no nosso texto. Resumidamente, para a gente pensar um pouquinho, o livro de Números, no hebraico, significa no deserto. O livro de Números aí que você vê escrito Números, no hebraico significa no deserto. A gente sabe, a maioria sabe que foi escrito por Moisés, e vai contar e vai mostrar a história dos 2 recenseamentos, das 2 contagens, pós saída do Egito, enquanto ali estava para o povo prestes a entrar na terra prometida. E por que no deserto? Porque essa jornada vai mostrar como foi essa jornada de 40 anos no deserto, como o nome sugere, no deserto. Então, vai mostrar para a gente uma disciplina da parte de Deus e muita impaciência de um coração rebelde e ingrato, uma das características do impaciente. Esse é o contexto, esse é o pano de fundo disso que vocês acabaram de ler em Números capítulo 20. Basicamente, bem resumido. O povo está no deserto, saíram lá do Egito e agora estão perambulando, estão caminhando no deserto. E é nesse contexto que Números é escrito. E aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre os prejuízos e as consequências da impaciência. Os prejuízos e as consequências da impaciência. E também, ao final, o antídoto, que é o benefício de ser paciente. Vocês estão pacientes aí para ouvir? Agora todo mundo fala que sim, né? E no coração, não. Eu queria...
Mas é interessante a gente embarcar junto nessa rodada, nessa jornada. A gente pensar um pouquinho no detalhe a ser mostrado no texto, ser notado no texto. Ele vai mostrar uma narrativa, e é interessante a gente entender a narrativa que se passa em Números capítulo 20. Não só pelo aquilo que está acontecendo, mas pelo local, e como foi chamado aquele local, aquelas águas que saíram da rocha. Está no seu texto, águas de Meribá, que significa rebelião, certo? Deus já quer mostrar para nós que a impaciência é filha da rebelião e da incredulidade. A impaciência, ela é filha da rebelião e da incredulidade. Veja o que eles dizem após Deus tirar de forma milagrosa e miraculosa, através de Moisés e de Arão, eles da terra do Egito, nos versos 3 a 5. O que eles fazem? Eles brigam. Discutiram com Moisés e disseram: um povo rebelde. Primeiramente, vocês podem falar assim: não, pastor, mas eles não se revoltaram contra Deus. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão. Veja, eles discutiram com Moisés. Eles brigaram, literalmente. É uma discussão acalorada, dedo em riste, contra os seus líderes e contra aqueles que Deus tinha levantado. Uma impaciência. Se você pegar aqui que a impaciência, ela é filha da rebelião e da incredulidade, você já começa a aplicar de como com o dedo em riste aquele povo aponta na cara do seu líder pela direção que eles estavam caminhando no deserto. E aí, depois da discussão e da briga, vem o que? A murmuração e a ingratidão. Segue-se o texto. Falar contra Deus e os seus propósitos e feitos. Quem dera nós tivéssemos morrido. No Egito tinha cereal, figos, uvas, romãs, paulada nas costas, escravidão, morte e o pior, desconhecimento de Deus. Não está escrito aí, vocês ficaram procurando paulada nas costas, eu sei. Mas era o que tinha no Egito, além das frutas, das romãs, das uvas, dos figos, do cereal. A gente lembra qual o contexto da saída do Egito e como Deus operou milagrosamente? E o povo estava com saudade do Egito. Estava impaciente, porque aqui era uma jornada para onde? Para a terra prometida. Eles queriam a terra prometida logo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus trata com a gente da forma que Ele quer e como Ele quer. E aqui nessas palavras, já demonstra, além da murmuração, uma ingratidão para com Deus. Num povo totalmente obstinado, num povo, como a gente falou, rebelde e incrédulo. Graças a Deus. Era só em 3 lugares: Israel, Itabaiana. Só lá que tem gente rebelde e incrédula para com Deus. Muitas vezes esses aqui somos nós. Senhor, o meu patrão, ele me humilhava, ele pisava em mim, mas até que era bom, né? Pelo menos era café com leite e um pão com manteiga, e esse trampo aqui que o Senhor me colocou, é bolacha. Eu só estou trazendo bem um pequeno. E Deus fala: esse abençoado me pede libertação, fala que o trabalho dele, ele não está aguentando mais, e quando eu tiro ele reclama. Porque você quer que Deus te tire do seu trabalho e já coloque você, sabe como o quê? Como CEO no próximo. Senhor, falar a verdade, eu pensei que eu ia vir para cá para ser o presidente aqui desse negócio. Afinal, eu sou filho do rei. Quer chegar fazendo os seus planos e do seu jeito. Senhor, eu até vou para a terra prometida, mas do meu jeito. Beleza? Tranquilo?
vou fazer sim uns bezerros de ouro, vou fazer uns negócios aqui que eu quiser. Se intromete não. Já libertou a gente de Faraó? Fica na sua aí agora que lá na terra prometida a gente chega. E muitas vezes a gente é murmurador e ingrato com os processos que Deus está realizando na nossa vida, porque nós somos impacientes. Viu que eu falei que a gente não ia falar sobre o sentimento irritadiço, mas a raiz daquilo que está dentro do nosso coração? Se a gente pensar, se esquecer de tudo e lembrar e fugiu o nome. Vai voltar. A impaciência, ela é filha da rebelião e da incredulidade. A gente já vai começar a refletir sobre que tipo de cristão nós temos sido. Porque olhar para isso aqui que já aconteceu e meter o pau nesse povo aqui é fácil. Rapaz, como que pode um povo desse, hein? Querer uva, fruta, romã, tomava umas chicotadas, trabalhava o dobro. Ei, povo ingrato. E Deus fazendo para a gente, conheço alguém parecido. Interessante que isso agora sai do povo e atinge os líderes. Lembra do que eu falei? Que aquilo que contamina não é o que entra, mas aquilo que sai. Quando Jesus vai dizer acerca disso, guarde esse princípio. A gente vai ver falta de obediência a ouvir a voz de Deus. O verso 6 a 12 vai relatar que Moisés e Arão se colocam diante de Deus, certo? Fazem oração ali pelo povo. E qual é a ordem de Deus? Qual é a ordem de Deus aí no texto? Fala com a rocha, com a pedra. Fala. E o que eles fazem? Porque, meus irmãos, lê comigo aqui. Não vamos ser românticos. Lê comigo aqui o 10. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes. Vocês acham que ele estava manso aqui, né? Já mandando o povo ouvir, escutar, e já chamando de rebelde. Lembra? A impaciência é filha da rebelião e da incredulidade. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? E aí Deus dá uma ordem a Moisés e Arão. E eles cumprem, mas eles cumprem do jeito deles. Muitas vezes nós, pastores, líderes, recebemos ordem da parte de Deus e temos que ter cuidado para não cumprir a ordem de Deus, descumprindo aquilo que Ele mandou. Olha que loucura. Eu quando li isso aqui, eu falei bem assim, mas rapaz, o povo comeu o juízo, os manos descontou ali na rocha e perderam a bênção de entrar na terra prometida. Mas veja só que interessante, guarda isso. Lembra da questão de não do movimento de bater na rocha, mas aquilo que está dentro do coração? Lembra que é isso? Lembra que não é o sentimento irritadiço que muitas vezes nós temos, mas é aquilo que está dentro de nós? A gente pode estar pensando, como eu também já pensei um dia, Deus é injusto. Puniu Moisés e Arão por causa do povo, falando no ouvido, com saudade de onde eles eram escravizados. Não tem água, não tem comida, falando, que culpa eles tiveram de bater na rocha? Deus vai mostrar que foi o coração. Quem é que sonda e conhece os corações? A gente canta, né? Ele sonda e conhece os corações. Quem é que sonda e conhece os corações? Somos nós? Não. Pode participar à vontade. Não. A gente não consegue fazer isso. Quem que faz isso? Deus. O externo não é o problema, e sim o interno. Veja por quê que eles não entraram. Veja as palavras do Senhor. Como vocês não confiaram em mim. Leia aí no texto. Versículo 12. Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. Deus não falou assim, porque vocês, ao invés de falar, vocês bateram. Quem que sonda os corações? Deus. O problema
não foi o externo. Isso aqui já era o produto final. O problema foi aqui, no coração. É só você olhar para o texto. O texto grita isso. Deus não falou porque vocês bateram na rocha. Deus falou porque vocês não confiaram em mim. Ele sonda e conhece os nossos corações. Não era só o povo que estava impaciente. Apesar de estar falando dia após dia com Deus, Moisés e Arão demonstraram essa impaciência. Ou seja, demonstraram essa falta de dependência do tempo de Deus ali naquele momento. Por isso que Deus fala isso. Como vocês não confiaram em mim, vocês não vão entrar. A gente, muitas vezes, vê a irritação visível. Deus vê a invisível. Aquela que está no nosso coração. A que vem com o desejo de fazer o quê? Controlar. Eu controlo. Deus, eu controlo. Eu estou liderando, eu controlo. Sempre a gente tem que pensar no interno. Vamos correr. Moisés, ele controla a situação do seu jeito e não do jeito de Deus. Já tentou fazer isso? Eu já. Sempre dá ruim, né? Sabe quando você... Sabe o que é isso muitas vezes? É às vezes você está num determinado lugar e você quer pegar um atalho. E um atalho proibido. Quem aqui, eu não vou levantar a mão para não escandalizar os irmãos, ainda bem que não está gravando, caiu tudo. Quem aqui não furou o sinal vermelho já? Estacionou em cima da calçada e ligou o pisca-alerta e falou, é rapidinho. Só eu, né? Eu sei. Só eu fiz tudo isso, Senhor. Olha que interessante, da questão daqui de dentro. Mais à frente, a cena se repete no capítulo 21, 4 e 5, que vai dizer o quê? O povo novamente demonstra a sua impaciência. Olha que interessante. A gente vê no versículo 20 o quê? Discutiram com Moisés e disseram, no verso 3, beleza? Olha o que vai falar, olha o que realmente com quem eles queriam discutir no capítulo 21, verso 4. Mas o povo ficou impaciente no caminho, verso 5, e falou contra Deus. Agora revelou o coração. Agora chutou o balde. Revelou o coração. Fala contra Deus e contra Moisés. Um teólogo chamado Marshall Segal vai comentar o seguinte dentro desse texto. Dentro dessa parte, dentro desse pequeno trecho. Mesmo depois de Deus tê-los, presta atenção, tirado do Egito, caminhado com eles pelo Mar Vermelho, eliminando os inimigos atrás deles e alimentando eles com comida que descia do céu, eles ainda ficaram impacientes. É só vocês olharem. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Por quê? Porque a vida que Deus havia prometido a eles, o tipo de vida que eles realmente queriam, não veio rápido o suficiente. Esse teólogo comentando. O caminho que ele havia escolhido para eles era mais longo, mais difícil e mais doloroso do que eles esperavam. Eles ficaram com raiva sobre o quanto eles não podiam controlar. Tanto que, de fato, eles começaram a ansiar pelo quê? Pela crueldade do faraó. Pelo menos no Egito eles podiam escolher a comida. Êxodo capítulo 16, 3. A impaciência, a incredulidade, tão grande, tão tamanha, que eles começaram a ansiar pela crueldade do faraó. Simplesmente sabe pelo fato de que, pelo menos lá eu posso escolher a comida. Gente, os manos não tinham nem que dar 2 passos, 5 passos, sei lá, longe da tenda. O maná caía ali perto. A nuvem de dia e a coluna de fogo, porque eu nunca fui num deserto, mas assisto Discovery Channel. No deserto a noite é frio, meu filho. A coluna de fogo para iluminar e para esquentar. E eles ansiaram
segundo a visão, e segundo aquilo que a gente lê em Êxodo capítulo 16, a crueldade do faraó, simplesmente pelo fato de que eles podiam escolher a comida. Eu não sei quanto isso fala com vocês, mas para mim, nós temos o sentimento de ansiar pela crueldade do mundo, um mundo que nós vivíamos antigamente, longe de Cristo, nas mãos de Satanás. Eu não lembro se é Lutero ou Calvino, eu sempre confundo, alguém me corrija se eu estiver errado, vai dizer que nós somos um cavalo, que nós ou somos mutados por Deus ou nós somos mutados pelo diabo. E aí vivia, quando na época que era cavalo do diabo, ter saudade disso. Pelo menos o diabo, ele não batia, ele só falava grosso com a gente. Batia não, era um azaguilhão que entrava nas costas, perfurava tudo aqui, não batia não. É mais ou menos isso que muitas vezes nós fazemos com a nossa impaciência. Para os propósitos de Deus, para o texto. Olha que interessante, a tradução literal no hebraico, para o povo ficou impaciente, a alma do povo ficou para baixo. Impaciente é katsá, ou seja, sentimento curto. A gente geralmente quando está impaciente fala que está de pavio o quê? Curto. Esse é o sentido da palavra, katsá, curto, um sentimento curto, ou seja, impaciente. E agora a gente vê que mediante as circunstâncias, vejam o que o povo diz numa versão diferente da NVI, que vai retratar o original de forma mais fiel. Olha o que essa versão diz. Falou o povo contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Se você vai no original, a palavra aqui para a nossa alma é nefesh, ou seja, algo que vem de dentro, a nossa vida. A gente não está somente irritado. Por dentro, nós estamos expressando que nós não suportamos mais essa comida miserável. Olha que loucura. E às vezes a gente olha a impaciência só por cima, igual aquela ponta de iceberg, não olha profundo. A palavra miserável, que aqui é utilizada em Números capítulo 21, verso 5, ela só é usada aqui. Keloquel, miserável, desprezível, sem valor. Sabe o que eles estavam falando com a alma dele? Ou seja, o que o autor quis dizer? O que Moisés quis dizer? Esse povo é o quê? Incrédulo e rebelde. Logo não teme a Deus. E de dentro deles chamava a comida, o maná, que era a providência, representava a providência de Deus para a vida dele, de quê? De miserável, sem valor. Pesado, né? Apontar o dedo na cara de Deus em riste e falar: eu não aguento mais essa comida que vem de você, essa comida miserável, sem valor. Era isso que esse povo estava fazendo. Dar 2 cacetadas, 2 cajadadas na rocha lá, já era o produto final, lembra disso? Falar e irritar disso contra Moisés era só o produto final. Agora aqui, principalmente nessa versão, a nossa alma tem fastio, tem ânsia, não suporta mais essa comida miserável. Esse era o real sentimento daquele povo impaciente. E aí a gente pensa, como que a gente combate isso? Como não querer tomar o controle das mãos de Deus, nos fazendo pecar contra Ele, contra os seus propósitos? Preciso correr aqui. Buscando a paciência que vem de um coração humilde, contente. O contentamento que Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não foi isso? E quando Paulo escreve Filipenses, ele está onde? Num resort. Certo? Com os gregos. Piscinas naturais. Galera banana, umas uvas da hora. Não era ali que Paulo estava? Paulo estava onde quando ele fala aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Na cadeia. Preso. Humildade de coração. Aprender a ser contente. E cheio de fé genuína no Senhor. John Piper vai dizer o seguinte: paciência é a capacidade de esperar e resistir sem murmuração e desilusão.
Paciência é a capacidade de esperar e resistir, sem murmuração e sem desilusão. Lembra o que significa a palavra no grego? Resistir. A palavra paciência ali significa resistir. Resistir às provas. Resistir, ser forte às circunstâncias. Sem murmuração e sem desilusão. Ou seja, sem perder a fé. A gente conclui, a gente lembra que a impaciência, ela trava uma luta contra Deus pelo quê? Controle. A impaciência trava uma luta contra Deus por controle. A gente não pode decidir como será o caminho, se será tranquilo, se os nossos filhos, amigos, irmãos em Cristo, os familiares vão cooperar. A gente não pode decidir isso. Então, o que fazer quando as coisas saem do controle, do meu controle? Do meu controle e do seu controle? Eu me ajoelho. Eu me humilho diante da poderosa mão de Deus, que sabe o que é melhor para mim. Enquanto a impaciência coloca o dedo na cara de Deus e dos outros, a paciência proveniente de uma fé genuína, de um coração humilde, nos faz cair de joelhos e com as mãos abertas, prontos para receber o que vem de Deus. Enquanto a impaciência coloca o dedo na cara de Deus e dos outros, a paciência proveniente de uma fé genuína e de um coração humilde faz a gente cair de joelhos, com as mãos abertas, prontos a receber o que vem de Deus. Dessa forma, pastor, como tentar ou então como combater e vencer a impaciência? Para finalizar, é lembrar que a humildade triunfa sobre a impaciência. Efésios 4, 1 e 2 diz: andeis de modo digno da vossa fé. Como? Humildade e mansidão. A humildade triunfa sobre a impaciência. Saia daqui com o pensamento de impaciência, não do sentimento irritadiço, mas daquela que é filha da incredulidade e da rebelião, dentro do coração. E o que vai quebrar isso? A humildade, o se colocar de joelho diante do Senhor. Como diz o texto que a gente ouviu em Lucas 17, sobre os leprosos colocar a boca no pó, a cara no pó, em sinal de reverência e de humildade a Deus, se sujeitando a Ele. O que me ajuda a combater e vencer a impaciência? A fé. A fé triunfa sobre a impaciência. Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A fé no Senhor, num Deus genuíno, num Deus verdadeiro, faz com que a gente consiga combater a impaciência. A alegria, o contentamento triunfa sobre a impaciência. 2 Coríntios 8, verso 1 e 2, resumido, ele vai dizer assim, Paulo vai dizer: porque no meio de muita tribulação, manifestamos abundância de alegria, contentamento. Lembra da palavra? Que significa contentamento, resistência e paciência mediante as provações. A alegria vai nos ajudar a combater e vencer a impaciência. E por último, um conselho: aceite as interrupções de Deus com alegria de coração, porque é Ele que sabe o melhor para nós. Ele melhor que ninguém sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29, 11 vai dizer isso: pois eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aceite as interrupções de Deus sem murmurar, sem impaciência, com alegria no coração, sem querer controlar o tempo. Tá bom? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude, porque muita coisa, né, acerca de impaciência, para que o Senhor traga no nosso coração, e se há esse sentimento no nosso coração essa noite, que o Seu Espírito limpe os nossos corações, que traga uma paz que excede todo entendimento dos nossos corações, e que nos volte para Ele. Lançar sobre o Senhor, deixar o curso do nosso barco, da nossa vida, nas mãos dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e também perdão porque muitas vezes
Nós somos esses que somos impacientes e tentamos tomar o controle das tuas mãos e colocar nas nossas. Senhor, por favor, nos perdoa quando no meio dessa caminhada, dessa nossa peregrinação, nós muitas vezes com o dedo em riste na tua face, colocamos e falamos para o Senhor como que o Senhor deveria agir e proceder para com a nossa situação, para com a nossa vida. Por favor, Senhor, perdoa-nos por isso, ó Pai. Precisamos da tua misericórdia e da tua graça, porque nós não queremos que, assim como aconteceu ali no capítulo 21, que serpentes nos mordam, que a gente aprenda com a vida, mas nós queremos ser guiados e direcionados pelo Senhor. Se há um coração impaciente aqui nessa noite, se há um coração preocupado, se há um coração ansioso, se há um coração irritadiço, se há um coração que está sem confiança em Ti, perdeu a alegria, perdeu a fé, que o Senhor, ó Pai, por favor, renove nessa noite, ó Pai, os corações que assim estão, Senhor. Porque o Senhor vai nos conduzir para um local que nós já sabemos que é bom, porque se vem da Tua parte, é bom, perfeito e agradável. Só nos ajuda, Senhor, com essa impaciência. Tira de nós, tem misericórdia de nós, a começar em mim, e que nós possamos ouvir a Tua voz e seguir os Teus passos com alegria, com fé e com humildade no coração. E com os joelhos prostrados nós oramos, sabendo que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou falar. Nós vamos encerrar, mas eu apenas quero lembrar para você algumas questões. Aqueles que vão estar participando da equipe, ajudando na corrida, e aqueles que se inscreveram, lembre-se, você precisa retirar o kit, tá bom? Sexta e sábado. Então venha retirar o kit para que você esteja participando. Tem o grupo lá, a Mônica tem gerado algumas informações e assim por diante. Você que está no grupo, acompanhe as informações e, por favor, venha retirar o seu kit, não deixe para a última hora. Série nas quartas-feiras, o combate ou os combates da vida cristã. Hoje falamos sobre impaciência e a semana que vem vamos falar sobre egoísmo. Então Deus de alguma forma tem trabalhado muito isso no nosso coração e tem sido um tempo muito bom. Que Deus continue falando ao nosso coração como tem feito, né? Meu Deus do céu, impaciência. Deus me ajude. Verdade, obrigado, Davi. Próximo domingo, irmãos, nós não teremos a sequência de exposição do Evangelho de João. Nós vamos falar tematicamente sobre esse tema. Você não está só, escolha viver. Nós estamos falando aí a respeito do Setembro Amarelo, conscientizando as pessoas dessa realidade, onde fala-se muito do suicídio, e nós vamos falar sobre isso, escolha viver. Tá ok? Se coloque de pé, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos como igreja, prestar culto ao Senhor nesse tempo. Obrigado, Deus, pelo tempo em que tivemos aqui de oração, de adoração e de reflexão da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que os nossos corações têm sido desafiados dia após dia a ouvirmos a Tua Palavra. Seja ela, Senhor, no momento em que o louvor é ministrado, seja ela no tempo de oração, ou no momento em que a Tua Palavra é lida, exposta e explicada. Que o Senhor, ó Deus, ajude-nos a olharmos para a realidade do nosso próprio coração e fazermos os ajustes que forem assim necessários serem feitos. Deus, obrigado, Deus, por esse tempo, por esta palavra que nos desafia a lidar com a raiz do problema, que é o nosso coração, que é essa incredulidade. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perceber se essa incredulidade, muitas das vezes, Senhor, não é fruto de uma rebelião pelo fato de não conseguirmos controlar as coisas. Ajude-nos, por favor, Senhor. Leva-nos agora em paz, em segurança aos nossos lares. Dar-nos, ó Deus, o restante de noite na Tua presença e um tempo de descanso. Oramos grato, abençoando a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus,
Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz. Boa noite, um bom descanso.